em alcance. Gostaria que fosse um literatura e me formasse não como um erudito, mas pelo menos um não ignorante. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu, quando era muito jovem, eu decidi escapar do estado de ignorância por dois recursos muito simples. Primeiro, eu li o livro do Mortimer Adler, que se chama Como Ler um Livro, e pratiquei aquilo. Ele dá lá uma lista de 100 livros essenciais da humanidade. Hoje eu selecionaria de maneira diferente, mas na época foi muito útil. E ele dá lá a técnica, como você lê esse livro. Então, faça o programa do Mortimer Adler. Segunda sugestão, você compra a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo e vai lendo aquilo com um lápis na mão e você marca a lista dos autores e obras mais importantes. E você terá aí o seu programa de leitura literária pelo resto da sua vida. Eu fiz essa lista quando eu tinha 17, 18 anos, quando li o Carpo. Aliás, para você ver como são as coisas no Brasil. Naquele tempo, os livros do Carpo já eram difíceis de achar. Faltava da biblioteca municipal, não tinha para vender. O livro A Cinza do Purgatório, né? O livro de ensaio dele não tinha mais. E a História da Literatura só tinha em sebo. Então, eu consegui comprar a História da Literatura inteirinha, mas o livro de ensaio só achei na biblioteca. Então, eu naquela época eu fiz um voto. Eu falei, olha, esse aqui tem que sair edição nova. Eu fiz tomei essa edição aos 18 anos de idade. Realizei-a com 48. Tá? Então, você vê a extensão do saco que o brasileiro precisa ter para viver nesse país. Quer dizer, um simples projeto de publicar um livro, né, levou 30 anos para que surgissem as condições para isso. É um negócio impressionante. E mesmo assim, não deu para terminar a série inteira. Eu selecionei lá um par de manuscritos, né? E depois, quando eu saí do Brasil, o Zé Mário Pereira, da Top Books, que é um grande editor brasileiro, pelo qual eu maior respeito e amizade, né? Pegou lá o material que eu tinha deixado para o segundo volume e deu para uma pesquisadora que terminou e fez o segundo volume. Mas era para ter 3 volumes, né? Porque ainda tem material inédito do Carpo. Né? Eu tenho aqui cartas do Carpo, né, a um amigo dele que morava em Paris. São cartas muito reveladoras e muito importantes. Então, além disso, tem os livros austríacos do Otto Maria Carpo. E todo mundo diz, são inacessíveis. São inacessíveis da Pinói, eu tenho os livros aqui. Né? E ainda vou juntar tudo isso e dar lá para o Zé Mário fazer o terceiro volume. Então, nosso tempo acabou. Até semana que vem, muito obrigado. A leitura dos clássicos da filosofia. Em primeiro lugar, que não se devia selecionar leituras só pela sua importância histórica ou pela sua ordem cronológica ou por qualquer outro motivo, mas selecionar por temas. Agora, como é que você vai saber quais são os livros que tratam dos temas que lhe interessam? Então, aí aparece um outro preliminar, que é, vamos dizer, o domínio das bibliografias e dos instrumentos de pesquisa. Sem isso, você não vai fazer nada. Quer dizer, antes de você aprender a ler os livros de filosofia, você precisa saber onde eles estão, do que eles estão falando, e você ter uma ideia dos índices. Que durante um ano você vai se tornar um excelente leitor de índices. Tá certo? Índices, orelhas, etc, para você saber onde estão as coisas. Hoje em dia, o problema da pesquisa bibliográfica está muito, muito facilitado pela internet. Né? Quando eu comecei a estudar, aquilo era uma agonia, porque as grandes bibliografias custavam uma nota, era uma publicação caríssima, né? Então, mas hoje você tem, pela própria internet, uma série de publicações bibliográficas. Uma coisa que eu recomendo muito para vocês é que se associem ao site chamado Questia.com. Essa aqui, como instrumento de pesquisa, é uma maravilha, porque eles têm lá a biblioteca, acho que está com 100 mil livros hoje. Né? E uma boa parte do que você vai precisar pesquisar, você encontra lá. Não, como, evidentemente, os critérios de seleção dos sites se refere a uma importância geral, às vezes não vai coincidir exatamente com o foco do tema que lhe interessa, mas sempre alguma coisa você vai encontrar lá. E
E esses temas, eles devem ser escolhidos não por motivos escolares, não por motivos pedagógicos, mas por motivo de interesse real. É um conselho que o Jean Guiton sempre dizia: cave onde você está. Qual é o fundamento deste conselho em última análise? Existem dois objetivos diferentes com que você pode entrar numa vida de estudos. O primeiro é a ambição de tornar-se um olhar abrangente. É como se você fizesse vamos dizer, pela imaginação, pelo esforço, você se transpusesse a um outro plano, certo? De onde você contempla, né, as coisas deste mundo, você contempla a natureza, contempla a história, contempla os fatos, tá certo? E busca obter uma visão geral organizada, tá certo? Este tipo de ascensão imaginativa pode criar uma sensação muito boa. Jacob Burckhardt, no final do livro Considerações sobre a História Universal, né, ele descreve o que ele chama uma coisa deliciosa, a suprema beatitude do entendimento. Quer dizer, o sujeito se colocou num plano superior, então ele observa, né, o fluxo das desgraças humanas, das tragédias e comédias humanas todas, né, sem participar pessoalmente daquilo, mas contemplando o espetáculo como se fosse um objeto estético, por assim dizer. Certo? Bom, esta é geralmente a atitude de quem entra nesse negócio. Entendeu? Quase todos buscam isso. Não? Outros buscam um pouco mais do que isso. Eles querem chegar a uma compreensão do fluxo total para poder dirigi-lo ou poder influenciá-lo. Daquele negócio do Karl Marx de você não interpretar o mundo, mas compreendê-lo. Note bem, o sujeito que entra nessa perspectiva de tipo marxista, ele ainda está dentro da ótica que eu mencionei antes. Ele ainda está na beatitude, ainda está em busca da beatitude do entendimento. A diferença é que ele não se contenta só com a beatitude. Ele não quer só contemplar as coisas como se fosse um Deus, tá certo? Mas ele quer, de lá de cima, de onde ele está, influenciar, tá certo? O fluxo das coisas. Ele quer transformar o mundo e moldá-lo à sua imagem e semelhança. E, bom, essas duas atitudes, a busca da contemplação da realidade e a contemplação estética, por assim dizer, e a busca do ponto de observação privilegiado, desde onde o curso das coisas pode ser alterado, isso tem sido, vamos dizer, ao longo dos últimos séculos, a motivação básica das pessoas que entram na vida intelectual. Tá certo? Muito bem. Um pouco dessas duas atitudes é, até certo ponto, inevitável. Elas são um componente da própria vida intelectual, quer dizer, a busca de um recuo cognitivo de onde você possa enxergar as coisas, certo? Até a própria busca de uma certa objetividade, de uma certa imparcialidade, uma certa idoneidade implica este recuo, esta retirada para um plano superior. Até certo ponto isto é inevitável, tá certo? Digamos que isso alcança uma culminação em Kant, né, com a ideia do eu transcendental. O eu transcendental é aquele posto de observação privilegiado, desde o qual você compreende não só o mundo da experiência, o mundo que lhe chegou através dos fatos, mas você compreende a própria compreensão que você tem desses fatos, colocando-se naquele plano onde as condições, por assim dizer, ocultas, que permitiram a experiência, mas que só se revelam no curso da própria experiência, lhes são, por fim, reveladas e você se torna uma espécie de consciência da consciência. Bom, tudo isso, como eu disse, até certo ponto é inevitável. São componentes técnicos, por assim dizer, da vida intelectual. Mas
tomado como objetivo humano, tá certo? Essas atitudes se baseiam numa premissa absolutamente falsa, que é a de que nós podemos efetivamente nos colocar acima da realidade e observá-la como se fôssemos o próprio Deus. Por exemplo, há nesta coisa toda uma falha fundamental. Note bem, eu digo isso para vocês porque durante anos, eu não estou falando assim ex-cátedra, eu estou falando porque durante anos essa foi também a minha atitude. Quando eu li no Burckhardt essa coisa da suprema beatitude do entendimento, eu falo, é isso que eu quero, isso aqui é uma maravilha. Só anos mais tarde é que eu fui compreender que aquilo se baseava numa falha existencial causada justamente pela perda da perspectiva verdadeiramente espiritual. Quando eu falo perspectiva espiritual, eu não quero dizer uma crença religiosa, não quero dizer uma devoção, não quero dizer nada disso, mas eu quero dizer a simples consciência que o indivíduo tem de que acima dele existe um observador onisciente. Quando você entende que existe um observador onisciente acima de você, você entende que você não será jamais esse observador onisciente. Você não pode se converter nele. O máximo que você pode é permitir que ele vá lhe revelando aos poucos aquilo que você ignorava até sobre você mesmo. Então, a hora que você descobre isto, você percebe que a busca de uma posição privilegiada, um posto privilegiado de observação, como fala o Burckhardt, é uma falácia, é uma mentira existencial. Não é uma coisa verdadeira. Nós não estamos jamais acima de nós mesmos. Tá certo? Então, nós poderíamos comparar essa atitude burckhartiana com a atitude de Santo Agostinho, onde o que ele busca é, sobretudo, a compreensão dele mesmo, tá certo? Não como ego transcendental, não como sujeito do conhecimento, mas como sujeito humano do mundo da ação, da incerteza, do pecado, etc, etc. Ou seja, Agostinho está falando do seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, o seu eu temporal. Não tem nenhum eu transcendental ali. Existe um narrador, que é vamos dizer, o autor da confissão, é o homem que está se confessando, e acima dele existe o observador onisciente. Não tem nenhum eu transcendental funcionando como intermediário. Não há um eu acima do eu, você está entendendo? O único eu que tem acima do eu é o eu de Deus mesmo, tá entendendo? Então, o eu transcendental é uma espécie de pseudo-deus que aparece a partir de um certo momento na história. Ele começa a aparecer, obviamente, com René Descartes. René Descartes está buscando, vamos dizer, aquele ponto de apoio universal onde ele possa ter certeza absoluta, tá certo? E ele encontra acredita que encontra esse ponto de apoio na consciência da consciência. Eu digo, agora, bela porcaria a consciência que você tem da sua consciência. Primeiro porque ela não é permanente. Certo? Ela se dissolve, ela se apaga 5 minutos depois. Certo? Segundo, quando você acredita que ela é uma coisa permanente, é porque você está confundindo o seu eu verdadeiro, o seu eu histórico, que é o eu da narrativa, com a definição abstrata do eu consciente. Quer dizer, o eu consciente, o ego filosófico, por assim dizer, né? Que é vamos dizer, o eu do qual se fala nos tratados de teoria do conhecimento. Né? Este eu, como puro conhecedor, ele de fato não existe. Ele é apenas um papel que o seu eu histórico concreto, o seu eu biográfico, representa por momentos. E se você começa a acreditar que este eu observador tem uma existência por si mesmo, você está se enganando. Tá certo? Então, ao longo da história do pensamento ocidental nos últimos 4 séculos, nós vemos um crescimento desmedido da crença nesse eu observador que vive na suprema beatitude do conhecimento, ou que, desde dessas alturas, comanda o processo histórico. Quer dizer, tudo isso é um processo de autodivinização, na verdade. Então,
Quer dizer, eu reconheço que sem uma parcela dessa atitude não é possível nenhum estudo. Quer dizer, sem você tentar se colocar um pouco acima do fluxo da realidade, nada se fará. Tá certo? Mas você tem que compreender que isso é apenas, vamos dizer, um exercício temporário de uma posição existencial que não é real, que ela é apenas fictícia, ela é fingida. Quer dizer, você finge que você se coloca numa posição superior para você poder observar melhor as coisas, você tem que saber que você está, né? Você é com Minas, né? Que é negócio do ex-ministro Zé Maria Alckmin, quando entrou a Revolução 64, telefonaram para ele para saber, queremos saber onde está Minas, que daqui você está de um lado ou do outro, fala, Minas está onde sempre esteve. Então, o negócio é você saber que você está onde sempre esteve, entendeu?